Salve Maria, povo de Deus, ótimo dia a você e toda a sua família. Neste belíssimo dia, nesta belíssima quarta-feira, Lucas capítulo 9, versículo de 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje, nesta liturgia, ontem nós celebramos, São Padre Pio, e sobre também o Evangelho falou da família de Jesus, e hoje o Evangelho vem falar da missão dos 12 apóstolos. Jesus reúne os seus discípulos, os seus apóstolos, 12 apóstolos, e confere a eles poder para ir pregar, para ir curar enfermos, isso mesmo, curar enfermos no nome de Jesus. Quem faz a cura? Não são os apóstolos, não são aqueles homens, mas eles proclamam a cura no nome de Jesus. Essa é a missão do missionário: levar a palavra, levar a cura, levar a paz, levar o amor a todos aqueles que necessitam urgentemente dessa paz, dessa cura e desse amor. A missão de anunciar é uma ação mediada pela graça divina que exige total confiança na providência de Deus e renúncia às seguranças humanas. Quais eram as seguranças humanas que o Evangelho narra hoje? A túnica, o alimento, ter local para dormir. Ou seja, o missionário ele tem que ser livre, não deve se preocupar com essas coisinhas. Por quê? Porque quando o missionário vai para uma cidade, vai para um lugar, era isso que Jesus falava para eles, vai para um lugar, era o próprio Espírito Santo quem providenciava tudo para eles. Então não precisava deles ficar se preocupando com o que comer, com o que vestir, com o que beber, onde dormir, onde descansar. Não, quando o missionário vai, é Deus quem prepara. Por exemplo, às vezes a maioria das vezes quando eu vou pregar alguma cidade aqui da região, alguma missão, chegando lá no final da missão, sempre uma família acolhe a gente, para dar pra gente uma janta, um lanche, alguma coisa desse tipo. Então esse é o carinho que as pessoas têm para com nós, para com a gente, para quem é missionário. Então essa é a função do missionário: levar a palavra, levar Jesus por meio da palavra, por meio da oração, levar a cura por Jesus. E Jesus fala que o missionário ele tem que ser livre. Essa graça é um dom gratuito que Deus derrama em nós, que opera na alma das pessoas, que opera na alma daquele que crê, que opera na alma do discípulo e exige cooperação livre e fé para que a missão seja cumprida. Quando Jesus diz: ide por todo mundo, como está lá em Marcos capítulo 16, e pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Quando vamos em missão, nós proclamamos o senhorio de Jesus. Nós proclamamos que Jesus tudo pode. Nós proclamamos que aquele que está nos ouvindo, que deve crer mesmo no nome de Jesus, que o nome de Jesus pode todas as coisas.
Jesus pode transformar vidas, Jesus pode transformar famílias. Então, essa era a pregação dos apóstolos. Convertei-vos enquanto é tempo, porque o reino do céu está próximo. A ordem de não levar nada para o caminho simboliza a confiança absoluta na providência divina, que sustenta a missão e supre as necessidades dos enviados. É o que eu disse no início aqui. Vemos aqui, presente nesse texto, uma vontade de Deus antecedente, ou seja, Deus previamente deseja a salvação de todos, mas vemos também uma vontade de Deus como consequência, que se realiza na eleição dos vocacionados, dos chamados a cooperar com a graça. Esse é o nosso papel, nós somos convocados a cooperar com a graça de Deus. A missão é o fruto da graça eficaz que Deus concede a nós, para que queiramos e realizemos o bem. Pois sem a graça, irmãos, não temos capacidade de nos converter e cumprir a vontade divina. É por meio da graça. É por meio da graça que acontece a cura, é por meio da graça que acontece a conversão, é por meio da graça que acontece o batismo, é por meio da graça que acontece o encontro pessoal com o Senhor, é por meio da graça. Fora da graça, nós não encontramos nada disso. Nada disso. É por isso que é preciso ter uma fé firme, inabalável. Inabalável. Ao ponto de da tribulação vier, da tempestade vier, a gente permanecer firme, de pé, porque a gente sabe que é Cristo quem nos sustenta, é Cristo que é o nosso alicerce, é Cristo quem não nos deixa vacilar na fé, é Cristo quem está do nosso lado, é Cristo quem está conosco, é Cristo aquele que não nos abandona, é Cristo. A evangelização sempre será demonstração de cooperação entre a graça divina e a liberdade humana. Deus, ele opera o querer e o agir no ser humano, mas respeita sua liberdade para aceitar ou rejeitar a missão. Quando a gente sai em missão nas casas, antigamente eu fazia muito mais, mas quando a gente sai em missão nas casas, primeiro que a gente pergunta para a família: o senhor aceita, a senhora aceita ouvir a palavra de Deus? Nós viemos aqui em missão anunciar a palavra de Deus. A pessoa é livre para responder: sim, eu aceito, ou não, muito obrigado, eu não aceito. As pessoas são livres. Assim é no plano espiritual. Nós somos livres para acolher Jesus, sim ou não. Só que se acolhermos Jesus, como consequência temos a vida eterna. Se rejeitarmos Jesus, como consequência, nós temos uma vida cheia de dor, porque é isso que nos espera. Se a gente não for para o céu, a gente vai para o inferno, e o inferno é lugar de choro e ranger de dentes, como o próprio Cristo diz nos seus evangelhos: choro e ranger de dentes. Que a graça de Deus possa nos alcançar nesta quarta-feira e nos dar a graça de se aproximar cada vez mais do Senhor, por meio de dores, tribulações, ou por meio de graças e glórias, mas que nós possamos ter uma fé consistente, uma fé firme, capaz de passar por qualquer tribulação, por qualquer prova, porque sabemos que Deus está do nosso lado. Deus abençoe, uma excelente quarta-feira. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, eu retorno amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueçam de compartilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe.